Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos agradecidos porque tens cuidado de nós, porque estás nos concedendo mais um dia de vida. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu sabes as nossas necessidades e Tu as supre conforme a Tua santa vontade. Neste momento nós vamos estudar a Tua palavra, pedimos que Teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a entender e viver na prática em nossa vida o que nós aprendemos da Tua palavra. Queres abençoar todos que estudam conosco, a palavra a cada dia, todos aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta. Dê vitórias, Pai, que não desanimem, que perseverem na fé. Em especial, pedimos que abençoes Rosiane, também Neide, Joaquim Bittencourt, Joaquim Silva, José Bernardo Mendes, Paulo Francisco Almeida, especialmente a filha Yasmin Regina, tem apenas 10 anos, tem tido convulsões, que Tu recupere a saúde da Yasmin, Pai, conforme a Tua vontade. E todos os demais pedidos que aqui estão. Confiamos em Ti e esperamos que as bênçãos sejam concedidas em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos concluindo o estudo desta semana e também concluindo o estudo que nós fizemos na carta de Paulo aos Filipenses. No domingo estaremos aqui, Deus assim nos permitindo, iniciando o estudo da carta de Paulo aos Colossenses. É a série que nós estamos estudando, Filipenses e Colossenses, onde nós temos aqui apresentado pelo apóstolo Paulo, Cristo. Cristo é tudo. Cristo, ele deve ser o primeiro e o único em nossa vida. E Cristo, ele veio para unir o céu e a terra. Jesus, ele quebrou aquela barreira que separava o ser humano de Deus. Jesus, ele pagou o preço do pecado com a sua própria morte. E então, todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas, passam a ser cidadão do céu. Neste estudo que fizemos esta semana, Paulo, ele vem falando a respeito de nós procurarmos imitar a Jesus em nossa vida. Existem pessoas boas, pessoas cristãs, pessoas sinceras, que também servem de exemplos para nós, mas sempre lembrando que todo ser humano é pecador e às vezes pode cair, pode falhar. Então, se nós conhecemos pessoas boas, pessoas que dão bom testemunho, que são realmente cristãs e que vivem aquilo que pregam e que creem, são pessoas que devem ser imitadas. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então Cristo é o exemplo, é o modelo nosso. Mas existem pessoas, assim como Paulo existiu, e ele vivia aquilo que ele pregava. E os discípulos também, quando depois de receber o batismo do Pentecostes, que saíram para pregar, eles foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles só falavam de Jesus, só falavam de Cristo, e tudo o que eles ensinavam do que Jesus havia feito aqui nesta terra, eles viviam aquilo. Então foram chamados de cristãos pela primeira vez lá em Antioquia. E nós hoje também somos chamados de cristãos, mas existem aqueles falsos cristãos. São membros de igreja, foram batizados, mas não vivem a fé que deveriam viver. As pessoas não veem um bom exemplo nesses cristãos. E hoje nós temos aí um grande desafio, que são as redes sociais. Hoje muitas pessoas já não vão mais a igrejas, não vão mais assistir cultos, ficam somente na internet, assistem mensagens, pregadores na internet, participam de campanhas na internet. Mas nós temos que saber se essas pessoas que são chamadas de influenciadores vivem aquilo que estão pregando. E acima de tudo, que vivam a verdade da palavra de Deus. Porque existem muitos cristãos que dizem que certas partes da Bíblia já não há mais necessidade de cumprir aquilo que está escrito ali, porque era para o povo do passado, para um povo que viveu em épocas remotas. E hoje não, hoje nós vivemos a pós-modernidade. Hoje nós estamos vivendo um mundo onde o cristianismo é chamado de
pós-cristãos, estão acima dos cristãos, escolhem o que querem obedecer, o que querem fazer da palavra de Deus e aquilo que acham que não deve fazer. Mas a palavra de Deus, ela é única. A palavra de Deus, ela é coerente desde o Gênesis até o Apocalipse. E nós precisamos, então, crer que a palavra de Deus, ela é eterna, ela não mudou. E o próprio Senhor Jesus, ele disse que ele não veio para mudar nada do que estava escrito. Ele veio para cumprir e nos demonstrar que nós também, com a sua ajuda, com o seu poder, nós poderemos cumprir, obedecer o que está escrito na palavra de Deus. E Jesus disse que não passará. Nem um jota, nem um tio será tirado e as palavras dele não passarão. Então, irmãos, as palavras de Jesus, a palavra de Deus, que são os 66 livros da Bíblia, precisam ser vividos em nossa vida. A Bíblia, ela não foi mudada e também não será mudada por aqueles que querem realmente viver fazendo a vontade de Deus. Então nós temos muitos influenciadores nas redes sociais e vocês sabem que a maioria das pessoas gostam de ver coisas inúteis nas redes sociais. E nós somos transformados pela contemplação. Se nós ficamos somente olhando essas coisas inúteis no celular, na internet, nós vamos procurar imitar aquilo que nós estamos vendo. Então nós temos que ir à Bíblia, estudar a Bíblia cada dia, ver, encontrar Jesus aqui na Bíblia e seguir a Jesus. Ele é o nosso maior influenciador. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E o apóstolo Paulo, no estudo que fizemos essa semana, ele disse que nós deveremos permanecer firmes no Senhor, aconteça o que acontecer. E ele diz aqui, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Não é que nós vamos estar alegres por estar sofrendo, por estar tendo necessidade de algumas coisas. Não é ser alegre por causa disso que nós estamos passando, mas ser alegres no Senhor, sabendo que Deus ele tem o controle e que Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades, conforme o estudo que nós fizemos aqui essa semana. O meu Deus, segundo diz aqui o apóstolo Paulo, o meu Deus que cuida de mim suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Nós deveremos estar sempre pensando nas coisas lá do alto, pensando nas coisas eternas, pensando naquilo que Jesus foi fazer para cada um de nós, que são mansões, casas, onde nós iremos habitar, onde nós iremos morar eternamente com o nosso Senhor Jesus. É nessas coisas que nós temos que pensar. Nós não deveremos ficar pensando apenas nas coisas materiais ou ficar pensando somente no nosso sofrimento, na falta de coisas que nós gostaríamos de ter e não temos. Não, vamos ser gratos a Deus pelo que nós já temos. E vamos focar então a nossa alegria, o nosso contentamento no Senhor. O segredo de estarmos contentes e nos contentar é o Senhor Jesus. Paulo, ele disse aqui em Filipenses no capítulo 4, que ele aprendeu a viver com pouco, com muito, aprendeu a viver com fome ou com a barriga cheia. Ele aprendeu com o sofrimento. E nós, irmãos, também precisamos aprender. Nós precisamos aprender a nos contentar com aquilo que Deus permite que nós tenhamos. Mas para isso, nós precisamos buscar o Senhor Jesus cada dia em nossa vida através da oração. Nós precisamos consagrar a nossa vida ao Senhor. Nós, fazendo apenas uma leitura superficial da Bíblia ou fazendo aquela oração costumeira de todos os dias, a mesma oração, uma oração repetitiva, não é isso que nós deveremos fazer. Nós temos que orar com súplicas ao Senhor, ter tempo para falar com Deus, expor a Ele o que nós estamos passando e, acima de tudo, orarmos agradecendo a Deus, porque se nós estamos ainda aqui neste mundo vivos, é porque Deus é quem nos sustenta.
Não é porque nós fazemos isso ou fazemos aquilo para nos cuidar, para ter saúde. Não é Deus. Deus, ele nos protege. Deus, ele é o nosso amparo, ele é o nosso socorro. Deus é a nossa fortaleza. Então nós temos que orar sendo gratos. Oração de gratidão a Deus. Paulo mesmo diz aqui em Filipenses que nós deveremos orar a Deus com súplicas e ações de graças. É o que nós deveremos fazer. E Paulo, ele diz aqui então em Filipenses no capítulo 4, no verso 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Filipenses 4, verso 6. Apenas os que estão recebendo constantemente novos suprimentos de graça terão poder proporcional à sua necessidade diária e à sua capacidade de usar esse poder. Jesus, ele é Deus. Ele esteve aqui neste mundo como um ser humano. Ele encarnou, mas ele vivia em constante comunhão com o Pai. Ele passava as madrugadas em oração, buscando em Deus forças para o dia que estava diante dele e que ele iria enfrentar muitos problemas. E Jesus venceu por causa da comunhão que ele tinha com o seu Pai. Quanto mais nós, que somos somente humanos, já com a tendência pecaminosa nascemos com ela, quanto mais nós necessitamos da oração. Façamos da oração o nosso contato diário com Deus, não somente uma vez por dia, mas várias vezes, assim que tivermos oportunidade, elevemos a Deus uma oração de agradecimento e também de súplica. Deus, ele vai suprir as nossas necessidades, conforme diz aqui Paulo, em Cristo Jesus, que nos dá força e que nos dá poder. E Paulo disse então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não confiava em si mesmo para ser forte e vitorioso. A força dele, de Paulo, também vinha do Senhor Jesus. Se nós quisermos ser vitoriosos, busquemos em Jesus esta força e assim nós estaremos sempre alegres e contentando com aquilo que Deus permite que nós tenhamos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, nos dê um feliz dia da preparação, que é hoje a sexta-feira, um feliz sábado amanhã. E no domingo, permitindo Deus, estaremos aqui iniciando o estudo da carta de Paulo aos Colossenses. E amanhã temos o nosso quadro Hora Tranquila Responde. Não deixe de participar, comentar, fazer perguntas e nós aos sábados estaremos aqui procurando responder o seu questionamento. Que Deus abençoe a todos.